Bom dia a todos, sejam bem-vindos a essa Casa de Leis. Queria agradecer a presença de todos os servidores municipais, do Executivo, do Legislativo, né? E a toda a população hortolandense que nos assiste aí pela rede web. É com muita honra que venho aqui fazer essa audiência pública. Para quem não me conhece, sou o vereador Reginaldo Roberto Rodrigues da Costa, mais conhecido como Regi da Serralheria. Tá? E sou presidente da comissão permanente, né? E permaneço nela também, por mais esse mandato, na Comissão de Desenvolvimento e de Bem-Estar Social, Direitos Humanos e Cidadania, aqui da Câmara Municipal de Hortolândia. Gostaria de pedir aqui, para dar início aos nossos trabalhos, que o vereador Edivan Campos de Albuquerque, nosso secretário, que fizesse a invocação divina. Que todos ficassem de pé, por gentileza. Querido Deus, eterno Pai, estamos aqui hoje, nessa manhã, pedindo discernimento para que o Senhor nos conduza a essa tão importante audiência que vai de encontro a todo cidadão da nossa cidade. Que Deus abençoe a cada um de nós e aqui que estão presentes nessa sessão. Que, em nome do Senhor Jesus, creio que tudo vai ser decidido, tudo vai ser esclarecido em seu santo nome. Amém. Queria agradecer aqui ao nosso vereador Eduardo Lipaus, mesmo não estando nessa comissão, estando aí nos prestigiando aí. Obrigado pela presença, Eduardo. A Comissão de Desenvolvimento e Bem-Estar Social, ela é formada por mim, presidente, Reginaldo Roberto Rodrigues da Costa, vice-presidente, Paulo Pereira Filho, Paulão, secretário, Edivan Campos de Albuquerque, o Ceará, do Amanda, e o senhor vereador Gervásio Batista Posa, suplente. Tá? Tenho a honra e a imensa satisfação e declaro aberta a presença à audiência pública que tem por objetivo a apresentação do relatório do terceiro quadrimestre de 2018 pelo gestor do Sistema Único de Saúde, o SUS, que em nome do seu município cabe à Secretária Municipal de Saúde. Queria convocar aqui a nossa secretária Odete Carmen Geraldi, para que dê início aos trabalhos. Obrigado. Vamos desfazer a mesa, sentar no lado aqui, que a gente consegue prestar mais atenção. Tá? Bom dia a todos, mais uma vez. Quero cumprimentar aqui os vereadores, o presidente da nossa Comissão de Bem-Estar, o vereador Reginaldo, o vereador Edivan Ceará do Amanda, é isso? Posso lhe chamar assim, vereador? Bom dia também ao vereador Gervásio e ao vereador Eduardo Lipaus. Então, com muita alegria, com muita satisfação, a gente está aqui para apresentar em audiência pública, conforme determina a lei, os resultados, né, do terceiro quadrimestre do ano de 2018. Eu já quero só salientar que muitos dos dados que a gente vai trazer aqui, com exceção dos dados financeiros, são dados preliminares, porque o Sistema Único de Saúde trabalha com sistemas integrados e muitas vezes tem uma desincompatibilidade entre o prazo que nós somos obrigados a prestar contas e o prazo em que os sistemas fecham, né? Às vezes a gente tem dados que só vai fechar em abril, mas agora em fevereiro a gente já tem que estar apresentando dados. Então são dados preliminares. Muitas vezes a gente não tem o mês de dezembro, o mês de novembro está ainda muito parcial, né? Podemos começar? Então, está aqui a Lei Complementar 141, né?
aqui os dados de identificação do município. Eu vou passar rápido algumas coisas para a gente concentrar mais em outros. A gente sempre começa com o nosso orçamento. Então, o orçamento inicial aprovado aqui na Câmara, na nossa LOA, foi de 178.395.000, sendo que 141 milhões era do Tesouro. Recursos da União, quase 34 milhões, e recursos do Estado, quase 3 milhões. Durante a execução orçamentária, a gente atualizou o orçamento e fechamos o ano 203.136.704. Então, esse foi o orçamento que a Secretaria de Saúde do município de Hortolândia teve, né, para executar todas as suas ações. Sendo que o município também complementou um pouco de recursos, né, chegando a 150 milhões. Então, aqui, isso não mostra, né? Não. De 141 para 150. Recursos da União, a gente recebeu as emendas que ocorrem durante o ano, então aumentou para quase 49 milhões, e do Estado foi quase perto de 800 mil a mais, que também a gente recebeu de emendas. O que é importante observar aqui? Que do nosso orçamento, o município responde por 74% do gasto em saúde, né? É um percentual bastante importante, né, para o município. A União fica com em torno de 24% e o Estado com menos de 2%. Aqui é só para mostrar em forma de gráfico, né? Então, mostrando ali o azul, a parte que o Tesouro do próprio município responde, e todos nós sabemos que no Brasil a gente tem uma concentração tributária, né? A União arrecada mais, o Estado arrecada mais do que o município, mas, no entanto, na saúde, é por isso que hoje tem uma grande discussão em todos os municípios, que com a descentralização, com a municipalização da saúde, a responsabilidade acaba ficando com o município, mas o município não está recebendo contrapartida financeira da União e dos estados, de acordo a fazer frente a essas responsabilidades cada vez maior que nós temos. Então, aqui é só mostrando a receita de impostos, ou seja, totalizou 486 milhões ali embaixo no ano, para justificar, né, a aplicação mínima obrigatória. Aqui também é só mostrando as receitas, o que veio da União, do que veio do Estado, né? Que fechou em 40 milhões, União e Estado. Esse outro slide é importante também, porque ele mostra, então, que se a gente fosse aplicar os 15% definidos na lei, que é a obrigação do município, aplicar pelo menos 15% do que ele arrecada, nós teríamos aplicação ali de 73 milhões do município, porque ele arrecadou 486, 15% seria 73. Contudo, a gente aplicou 147.179. Né? É um pouco diferente lá do valor do orçamento, porque a aplicação ela é o valor liquidado, não o valor empenhado, né? Então, isso significa que o município, no ano de 2018, atingiu 30,23% de aplicação na saúde, ante os 15% que a lei estabelece, né? E municípios hoje que estão... Ninguém está no 15%, né? Todo mundo está nos 23%, 25%, 28%, nós chegamos a 30,23%. Esse percentual também ele se explica porque quando você tem uma baixa da arrecadação, e você mantém o mesmo volume financeiro, né, acaba que o percentual aumenta. E, então, a despesa total por habitante que o município tem, esse dado é extraído do CIOPS, né, é 843,96 habitante ano, sendo que o município é 671,93. Então, menos de R$200 habitante ano é que vem do Ministério da Saúde ou do Estado. Aqui a gente mostra as principais despesas liquidadas, como eu falei, não empenhadas, né? Ali em cima, é importante salientar que daquele montante que a gente falou que tem no orçamento da saúde, vejam ali em cima na primeira linha, 93 milhões para o pagamento da folha.
Então, se eu tive 184 milhões para liquidar, ou 203 milhões para empenhar, 93 milhões, né, é para pagamento da folha, não consigo planejar nenhuma outra ação da saúde, né? Então, na verdade, a gente fica com 91 milhões, que são as despesas, efetivamente, que a gente chama de despesas correntes, para fazer todo o restante das despesas com saúde. E aí a gente lista aqui as principais despesas. Medicamentos, 1.974.000. Eu já queria aproveitar e explicar, porque isso é bem importante, né? Medicamentos que o município é obrigado a comprar e faz parte das suas atribuições são medicamentos para atenção básica. Aqueles medicamentos que hoje estão sendo distribuídos em praticamente todas as nossas unidades básicas de saúde, né? Porque a gente ampliou a oferta, reabrindo as farmácias. Então, esses medicamentos, pode parecer pouco, 2 milhões, porque é o medicamento mais barato, digamos assim, né? Nós não somos responsáveis, nós não compramos medicamentos para a farmácia de medicamentos de dispensação especial, aquela do alto custo. Nós não compramos medicamentos para o tratamento do câncer, nós não compramos medicamentos para hepatite, para DST/AIDS. Esses medicamentos são exclusivos do Ministério da Saúde e alguns do Estado, que fornece para nós. Então, muitas vezes, gera confusão. Assim, está faltando medicamento. Que medicamento que está faltando? Né? Os medicamentos distribuídos na atenção básica têm um critério técnico, inclusive. São medicamentos que fazem parte da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais e que nós temos agora a nossa Relação Municipal de Medicamentos Essenciais. Esse é o nosso compromisso de ter sempre as nossas farmácias abastecidas com esses medicamentos e não faltar. Mas outro dia, por exemplo, chegou uma senhora reclamando muito porque ela disse que foi na farmácia e não tinha Luftal. Luftal não é um medicamento padronizado, não é considerado um medicamento, inclusive, que a gente, né? Mas, enfim, então pode gerar esse desencontro de informação, eu achei importante explicar. Material de enfermagem, mais 1.700.000, outros materiais de consumo aqui, mais de 4.700.000. Todo o fornecimento de oxigênio, BIPAP, CIPAP, que está ali dentro. Além disso, tem ali... Cidinha, me ajuda. O material odontológico, por exemplo, que a gente separa de material de consumo, né? Tem uma nota explicativa mais abaixo que vai mostrar todos os itens que estão ali dentro de outros materiais de consumo. Tá? No contrato de gestão, que também é um outro tema que eu sei que ficam, né? As pessoas ficam sempre, nossa, mas é um monte de dinheiro, né? No contrato de gestão, a gente fechou o ano com 65.313.000. Liquidado, tá, gente? Eventualmente, a gente tem empenhado que a gente pagou em janeiro. É importante destacar isso. Então, o que é que tem dentro do contrato de gestão, né? 65 milhões dividido por 12, para manter um hospital que funciona de forma ininterrupta, para manter o pronto-socorro vinculado ao hospital, que funciona de forma ininterrupta, manter 3 UPAs que funcionam 24 horas, com médico, enfermeiro e tudo, né? E manter também o SAMU, que funciona também ininterruptamente. Além disso, dentro do contrato de gestão, já em 2018, nós tínhamos, por exemplo, todos os exames de imagem que a gente faz no Centro de Especialidade e no SESM. Então, os nossos ultrassons, as nossas mamografias, todo o raio-x, ele está ali dentro, né? Não está fora. Então, é importante salientar isso, porque não é o hospital que custa 65 milhões. Né? O hospital custa uma parte. Em 2019, muito provavelmente, a gente vai conseguir prestar contas por hospital, rede de urgência e os demais serviços. Até para ficar mais claro mesmo, né, como que é a aplicação do recurso financeiro. Lembrando também que, vejam, lá em cima, a gente tem 93 milhões de pessoal, né? Que é o pessoal da administração direta.
Mas dentro dos 65 milhões, nós temos um gasto importante com folha de pessoal. Nós temos todos os médicos da nossa urgência, que funciona 24 horas, estão ali dentro. Todos os médicos do hospital, do pronto-socorro, do SAMU, está ali. Além disso, a gente tem quase em torno de 1 milhão de reais por mês de folha, também no contrato de gestão, de não médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, atendentes, enfim, né? Então, quando a gente, às vezes, dimensiona o valor, mas aí a gente vai abrindo, a gente vai conseguindo compreender, né? Temos ainda locação de imóveis, exames, aqui laboratoriais de imagem, né, aqui embaixo, que tem 2.648.000. Esses exames são os exames de análises clínicas laboratoriais, né, que a gente tem hoje contratado o laboratório DMS Burnier. É ele que faz para toda a nossa rede. Nesse valor, a gente tem um gasto em torno de 256 mil por mês. A gente faz 48 mil exames por mês de análises clínicas. Cada paciente faz 2, 3, 5 até 10, né? Não só o hemograma, todos os demais exames decorrentes disso. Além disso, tem outros exames de imagem que nós não fazemos no município, mas que a gente contrata. Por exemplo, tomografia e ressonância. Raio-x odontológico, que a gente começou a fazer, e também mapa e roter, que também nós fazemos, né? Então, eles estão dentro dessa linha. Serviço de recepção e telefonia, né, que tem 1.610.000. Serviço de limpeza, 1.746. Lembrando que, para o próximo ano de 2019, toda a nossa limpeza será terceirizada, né? Então, a gente está qualificando também esse processo nas nossas unidades. Água, luz, telefone dos prédios próprios que a saúde ocupa. Outros serviços prestados em unidades ambulatoriais. Nesse serviço de 7.162.000, nós temos a alocação do transporte da saúde. Nós temos 2 contratos hoje de transporte para a saúde. Cidinha, me ajuda. Importante. Os medicamentos judiciais também estão nessa rubrica, né? Até eu gostaria de separar. Temos quase 2 milhões de reais em medicamentos judiciais que compõem essa linha. Eu acho que mais lá na frente, né, a gente até explica isso, tá? Porque o nome, né, serviços prestados, às vezes ele diz pouco. Bolsa Auxílio do programa Mais Médios, que é 760 mil, que a gente paga 2.500 a cada médico do programa Mais Médio, que faz parte do contrato, o Ministério paga o salário, nós pagamos essa bolsa. Obras e instalações, outras coisas, equipamentos e materiais permanentes, que foi recurso da União, também é muito pouco. Aqui são as notas explicativas, aqui, ó. Né, que tem em relação a alguns itens ali que estão bastante concentrados, tá? Muito bem, essa é a parte financeira. Nós vamos entrar agora em alguns dados de indicadores. Eu vou tentar falar mais, destacar algumas coisas, né? E, se for o caso, depois vocês voltam para pedir esclarecimentos. Aqui, tem alguns indicadores que também todo o sistema de saúde pactua isso a nível nacional, e nós temos que trazer aqui, somos obrigados a acompanhar e prestar informações sobre ele. Então, a mortalidade infantil é um indicador absolutamente relevante. Nós fechamos o ano preliminar com 9,31, né? Não sei se nós vamos fechar com esse dado, pode ser que caia. Muitas vezes 1 ou 2 óbitos fazem a enorme diferença, e essa mortalidade é toda criança nascida viva, todo nascido vivo de residentes em Hortolândia. Não importa que nasceu em Sumaré, não importa que estavam viajando e nasceu fora. Por isso, inclusive, que o dado demora para cair, porque é uma busca, o sistema que faz isso, faz uma busca da região, do estado, enfim, né? Óbitos maternos, a gente teve um óbito materno. Aqui, atenção ao parto pré-natal e o parto. Também é um dado interessante. Primeiro ali em cima, ó, em torno de 55,61% dos nossos
dos nossos nascidos vivos, dos nossos bebês, nascem em Hortolândia, né? E 40% nasceram em Campinas e depois tem outros em outros municípios. Ou seja, mas o município consegue hoje fazer quase 56 fazer aqui no próprio município, que é um dado bem importante. O parto normal, quando a gente pega só o Mário Covas, só a nossa maternidade, a gente tem 44% dos nascidos de parto normal. E 33,6% é de parto... Não, desculpa. Agora, quando a gente junta com os nascidos em outros locais e também em serviço privado, como o Hospital Samaritano, o dado de parto normal cai 33,6%, porque normalmente o serviço privado faz mais cesárea que o serviço público. Ainda assim, é muito ruim o nosso indicador. Nós temos que aumentar o parto normal. E isso está também diretamente vinculado às condições estruturais do nosso hospital, né? Porque a gente não tem um centro de parto normal. Se a gente tiver um espaço, condições mais adequadas, para que a nossa gestante tenha um espaço para indução, para o trabalho de parto, a gente vai valorizar esse indicador. E esse indicador é importante. Todos os estudos mostram que o nascimento do parto normal, ele traz vantagens para a mãe e para o próprio bebê em relação ao parto cirúrgico, né? Atenção ao pré-natal e ao parto, né? Então, esse dado mostra o percentual de gestantes, né, de mulheres grávidas menores que 20 anos, né, então entre 10 e 19 anos. Teve um período, no início dos anos 2000, que esse indicador era um indicador muito elevado, teve uma explosão, né, de adolescentes grávidas. Esse indicador ele ainda é importante. Vejam que a gente tem em 2018 9,66, ou seja, quase 10% dos nascidos vivos residentes de Hortolândia nasceram de meninas, de adolescentes entre 10 e 19 anos. Né? Então, esse é um problema para a saúde pública, é um problema social, né? Enfim, porque pode interromper uma fase importante da mulher que está ainda em fase de estudos, de construir a sua vida. Agora, a gente chegou a ter 14,44 em 2012. Então, hoje caiu, né? Importante também, todos esses indicadores estão em fase de queda, né? O que é um esforço do município, do sistema de saúde, mas não só, de educação, de entendimento, né? Mais global sobre a vida, né? Linha de cuidado. Esse é um outro dado muito importante, vereadores, muito importante. O sistema de saúde, a principal, talvez, pergunta, né, que ele precisa sempre responder é do que as pessoas morrem, como elas morrem, de que forma nós podemos prolongar a vida das pessoas com qualidade de vida, né? Então, as doenças crônicas não transmissíveis, que a gente chama, são hoje, no mundo todo e no Brasil também, a principal fonte, digamos assim, a principal causa de adoecimento e de óbito. Né? A gente ainda convive com doenças infecciosas no nosso país, né, em função de várias questões sociais, de vulnerabilidade, mas as doenças crônicas hoje, todos nós provavelmente temos algum problema crônico de saúde, né, e tem duas doenças importantes de base, que é a hipertensão, o diabetes, depois tem as neoplasias também, as doenças respiratórias crônicas, né, muitas vezes vinculadas, inclusive, ao tabagismo. Então, a gente acompanhar a evolução disso é muito importante. E eu também chamo a atenção disso porque isso, um maior manejo, uma maior oferta de cuidado em relação a essas doenças, ela está muito, muito, muito vinculada ao serviço eletivo de saúde, não ao serviço de urgência. Né? Ele está muito, esse é o paciente que tem que estar na unidade básica. E da unidade básica acessar um serviço especializado, mas voltar para a unidade básica. Porque você não consegue controlar, por exemplo, a sua pressão, né? Mesmo fazer um diabético que descompensa muito fácil, né? Ele precisa ser acompanhado de forma contínua e de preferência por um médico, por uma equipe que
que o conhece, que sabe por que ele entra nessas crises, vai entendendo como o organismo dele, como ele reage, né? Então, se ele, cada semana, ele tem um pico de pressão e ele vai numa UPA, por exemplo, ele tem que ir, porque é uma situação de urgência. Mas se a cada semana ele faz isso e ele não procura um serviço de saúde eletivo, não vai resolver o problema dele, porque ele vai encontrar um médico a cada vez que vai, cada médico vai conhecer ele naqueles 5 minutos, vai tratar aquela fase aguda que ele está e vai mandar ele embora para casa. Esse é o papel da urgência. Tem um papel relevante, é importante, mas se a gente quer cuidar da nossa população para que ela viva mais e com qualidade de vida, eu preciso garantir que ela tenha acesso mais contínuo a um serviço de saúde. Então, aqui, a distribuição, primeiro, das internações. Nós tivemos, em 2018, quase 8.000 internações, um pouco menos que 2017, que passou de 8.000 internações de residentes de Hortolândia. Onde que eles foram internados? 36,69%, quase 37%, no nosso próprio hospital. Então, vejam, que interessante. O nosso hospital, com aquela condição, com aquela estrutura, consegue responder por quase 56% dos nossos partos e realiza 37% das internações, que não é pronto-socorro. O paciente que fica na sala vermelha, eu nem consigo abrir como internação, esse é fora. Tá? Então, aqui é só quem está internado dentro do hospital mesmo. No Hospital Estadual de Sumaré, 26%, na Unicamp, 18%, na PUC, 5% e outros hospitais mais distribuídos ali em torno de 8%. Aqui são os óbitos, então, né? A pergunta quantas pessoas estão morrendo e em que idade elas estão morrendo, né? A faixinha azul mostra o total de óbitos dos residentes em Hortolândia sempre durante a série histórica, 2012 até 2018. Então, em 2018, chegamos aqui, não está aparecendo o número, né, mas é a faixinha azul. A faixa laranja são aqueles óbitos na faixa de 30 a 69 anos. Por que a gente monitora isso? Porque nessa faixa ainda é um adulto, né, jovem, mas é o adulto que, se ele não cuidou aos 30, aos 40, ele vai chegar na sua década, 50 anos, muito encrencado, muitas vezes, né, com vários problemas de saúde crônicos, e que talvez ele precise ter muito mais cuidado e vai morrer jovem. O verde são os óbitos por doenças crônicas não transmissíveis da faixa etária de 30. Então, vejam, o laranja foi aqueles que morreram até 69 anos. E os verdes são aqueles que morreram até 69 anos por alguma doença crônica não transmissível, né? Então, nós temos ainda, em Hortolândia, quando a gente compara, talvez, com outros municípios do mesmo porte, nós temos um indicador que a gente precisa melhorar. Nós temos que garantir que as pessoas com doenças crônicas vivam mais. Para isso é fundamental que se valorize a atenção básica, que valorize o entendimento da população, que ela precisa buscar serviço de saúde. É muito frequente, e nós estamos vendo isso, e vocês me acionam, chega um senhor de 60 anos na UPA, ele está com DPOC, doença pulmonar, ele está com a pressão alterada, ele está todo cheio de problemas. E aí a gente sempre se pergunta, aonde esse senhorzinho estava antes de chegar na UPA nessa condição? Onde que ele estava sendo cuidado? Por que ele não procurou um serviço de saúde, né? E homens, inclusive, é muito mais comum isso do que em mulheres, né? Então, ali, 58% dos nossos óbitos, na faixa de 30 a 69 anos, foi por alguma doença crônica, né? Que é neoplasia, diabetes, né? As doenças do aparelho circulatório, as respiratórias. De novo aqui, basicamente falando a mesma coisa, mas com gráficos, né? Então, já falei bastante. Causas externas. Esse é um outro importante componente que tem um custo para o Sistema Único de Saúde, um custo para a vida das famílias, para a economia das famílias, um custo para o município.
Porque muitas vezes aqui diferente, né? A grande maioria dos que vão a óbito são ainda mais jovens, né? Na faixa dos 20 até os 35 anos, é a maior incidência da morte por causas externas. Então, aqui mostra que a gente teve 82 óbitos em 2018 por causas externas. Estou sem o número aqui, né? Mas acidentes de trânsito foram 6, 9, enfim, tem um número aí, não vou ficar somando aqui cada, né, por queda, por outros acidentes, suicídio. Nós tivemos 9 suicídios no município no ano de 2018, sendo que no terceiro quadrimestre nenhum. Então, isso também é um aspecto importante da organização do serviço de saúde, para que qualquer serviço de saúde esteja apto a identificar, né, e acolher uma pessoa em sofrimento e que pode ter uma ideação suicida, como a gente costuma falar, né? Os homicídios também é importante ali, né? 17, 21, né? E outras lesões. Que, de qualquer forma, vocês vejam a violência, que é uma característica do nosso país, né? Acidentes de trânsito e o homicídio, se a gente olhar ali, né, são os mais relevantes que contribuíram para a morte das pessoas. Dentro da atenção básica, está mostrando aqui a produção, né, ou seja, consultas. Eu nem vou me ater muito a isso, de todas as nossas unidades. Quero aproveitar e agradecer a todos os vereadores pela aprovação da reforma administrativa. A Secretaria de Saúde mas é muito relevante para a Secretaria de Saúde essa reforma administrativa. E é importante também salientar que a encomenda do governo foi: Odete, você precisa fazer uma reforma que consiga organizar a Secretaria para funcionar de um modo mais adequado, mais efetivo, sem gastar mais. E nós conseguimos isso. E hoje nós teremos todos os nossos serviços de saúde no município com coordenação. É impossível um serviço de saúde funcionar sem ter uma pessoa que lidera o processo lá dentro, no dia a dia, né? Então, isso a gente conseguiu. Todas as nossas unidades da atenção básica são unidades básicas de saúde, também organizando esse processo, atualizando ele. Então, queria agradecer, porque ele é, para nós, muito relevante. Então, os avanços na atenção básica, citamos alguns, né? Todas as unidades estão se organizando para trabalhar com agendamento de consultas todos os dias e horários. Isso é uma diretriz nossa, tá? E aí eu queria também ser muito clara, principalmente com os vereadores, mas com todos. Isso é um processo. Isso é um processo. Não é uma tarefa fácil, né? Tem várias variáveis que interferem nisso, mas todas as nossas unidades básicas de saúde estão trabalhando hoje com o acolhimento e com a agenda aberta. Quando a gente fala agenda aberta, é que a pessoa chega na unidade e ela vai poder agendar, ela vai poder ter uma resposta para o problema que ela traz para a equipe de saúde, né? Então, aqui o acolhimento, né? Todas as unidades hoje já realizam o acolhimento para a pessoa que chega na unidade. Eu cheguei aqui para agendar. Eu só posso agendar no final de maio. Mas qual é a sua necessidade? Qual é a sua urgência? Eu queria fazer um exame. Mas por que você acha que você precisa fazer um exame? Porque eu estou com dor de cabeça. E, né, enfim, aí tem uma escuta qualificada por um profissional de saúde que vai verificar se ela precisa realmente de uma consulta, eventualmente passar no outro dia, dali a 2 dias, com um encaixe, ou se ela até pode aguardar 15, 30 dias. O matriciamento de ginecologia, pediatria e cardiologia, que a gente fala de matriciamento, é um termo técnico, mas está isso nas portarias do Ministério, por exemplo, eventualmente, o médico que está lá na unidade básica, ele está conduzindo um paciente, a situação de um paciente, e o paciente se mostra refratário, não responde bem, né? E ele quer esclarecer alguma dúvida com um cardiologista. Então, temos o cardiologista que discute alguns casos, que é quase um processo de educação permanente, que isso acontece de formação, de qualificação entre profissionais, né?
Então, o matriciamento é discussão de casos, né, muitas vezes mais complexos, que precisa ter um olhar de mais especialistas. A mesma coisa endocrinologia. Hoje nós não temos mais uma fila enorme de endocrinologia, mas também a gente identificava que muitos pacientes que não precisavam estar com a endócrina, ou pelo menos não a cada 3 meses, né, acabava sendo encaminhado, porque o médico tinha insegurança, né, e aí precisava ter o suporte da endocrinologia. A gente fez um processo de formação, fizemos 2 processos de formação em 2018 e vamos fazer mais um novo agora, né? Todos nós sabemos que nenhum profissional de saúde, médico, enfermeiro, enfim, né, sai da universidade com pleno domínio, né? O trabalho em saúde tem um trabalho que é mesmo desenvolvido na prática, né? Medicina é muito prática, inclusive. Então, todas as unidades hoje têm referência de nutricionista. A gente fez o Setembro Amarelo, que foi a prevenção do suicídio, o Outubro Rosa e também o Novembro Azul. E vamos fazer agora, já aproveito para informar, o mês de março, o mês da mulher, né? Então, a gente está com um conjunto de atividades sendo desenvolvidas durante o mês de março, e no dia 16 de março, que é um sábado, a gente está abrindo o nosso Centro de Especialidade Médica e o nosso SESM para oferecer 700 exames de ultrassom. Eu não gosto muito dessa palavra, mas a gente vai fazer uma espécie de mutirão de ultrassom ginecológico, transvaginal e também ultrassom de mama. Aqui, a assinatura da ordem de serviço da reforma da Unidade Básica de Saúde de Novo Ângulo. Eu já também quero aproveitar para esclarecer que, acho até que teve um vereador que me perguntou se estava em reforma. Sim, ela está em reforma. Só que essa reforma, na fase em que ela está, ela não aparece uma reforma feia, porque eles fizeram todos o estaqueamento. Além disso, quando começaram a fazer o estaqueamento, eles identificaram e precisou contratar um estudo mais específico, porque o solo é um aterro, né? Então, a estaca precisou chegar mais fundo ainda, até encontrar a rocha, né? Porque o terreno era movediço, digamos, né? Bem mais do que o projeto tinha imaginado. Então, mas eles já fizeram, já concluíram isso, estão agora já fazendo a recuperação das paredes e já começaram a mexer no telhado. Aqui são atividades da atenção básica, né, também. Na saúde bucal, os nossos dados na atenção básica e também os nossos dados do CEL, né, do primeiro, segundo e terceiro quadrimestre, mas, como eu falei, o dado do terceiro quadrimestre ainda está muito preliminar. Os nossos 3 serviços de saúde mental, né? Então, a gente faz tanto atendimento individual como pacientes em oficinas, né? O termo oficinas também é um termo técnico, que são oficinas terapêuticas, né? Que ajudam na recuperação do paciente, ajudam a manter a estabilidade do paciente, a ele se conectar, muitas vezes a ele começar a reconstruir um projeto de vida. Os principais avanços que nós tivemos na saúde mental. Primeiro, hoje, nós estamos preparados para o atendimento da crise. Inclusive, agora, a gente concluiu um curso de formação, de capacitação de toda a nossa rede de urgência, os nossos enfermeiros, por exemplo, das UPAs, para eles também conseguirem... Chega um paciente em crise e eles precisam saber lidar com esse paciente. Queria deixar muito claro para vocês que o paciente psiquiátrico ou o paciente que faz uso abusivo de álcool ou outra droga, né? Mas principalmente o paciente psiquiátrico, vamos chamar assim, que tem algum transtorno, o lugar que ele tem que buscar, o que a família tem que levar, é para o serviço de urgência. Todo profissional médico sabe como conter a crise. O SAMU às vezes é chamado, né, para conter, e a gente tem que falar isso de uma forma tranquila, transparente. Isso é uma doença. As pessoas sofrem com isso, né? Então, o nosso serviço de urgência é que tem que receber esse paciente na crise e depois conduzir ele para o serviço, por exemplo, de saúde mental. Aquisição de equipamentos também para a urgência, ou seja, hoje todas as nossas UPAs, né, elas têm
Desculpa, os nossos CAPs também hoje estão, por exemplo, com alguns equipamentos também de urgência, porque se o paciente está lá e ele entra numa crise, ele também pode ser socorrido. Então, a formação dos profissionais que eu falei para vocês, que a gente acabou de fazer, e a gente também tem discussão pelo território, porque a saúde mental, também de acordo com o preconizado na política nacional, ela não é exclusiva do CAPS. Não é exclusiva do CAPS, porque quando a gente fala de saúde mental, é uma abrangência muito grande. E, muitas vezes, um profissional de saúde pode identificar que as dores que eu sinto é muito mais decorrente da minha ansiedade, ou de, enfim, algumas angústias que a gente carrega, né, do que, propriamente, de uma dor biológica, uma dor física, né? Então, o profissional médico, ou o enfermeiro, ou o psicólogo que está na saúde básica, atenção básica, também tem que estar preparado para identificar isso e cuidar do paciente lá, com o suporte do serviço de saúde mental especializado. A gente mudou o CAPS de lugar, né? A parte de cima era o antes e agora é embaixo, e eu estou trabalhando muito para, no máximo, até abril, a gente transformar o CAPS em CAPS 3. Né? A gente precisa muito disso. Na atenção especializada, consultas com os especialistas, então vejam aqui embaixo. Primeira consulta a gente fez 2.748 e consulta de retorno 3.000. Né? Então, em torno de quase 6.000 consultas no Centro de Especialidades Médicas. O dado, como eu falei, e aqui, muito provavelmente, é preliminar. Né? Ainda acho que vai entrar mais dado. Ali, outras coisas que a gente faz, como, por exemplo, as bolsas de ostomia, os curativos especializados, né, as pequenas cirurgias. Acho que aqui é só uma ilustração por especialidade, né? Aqui os exames, o CIER também, então a gente tem ali a apresentação por quadrimestre dos procedimentos que o CIER fez, algumas ilustrações para mostrar atividades de interação com as crianças. Aqui o nosso centro de reabilitação física, a gente faz atendimento individual, que é esse dado em cima, mas a gente também tem muitos grupos de cuidado que têm as dores crônicas e que vão conviver com as dores e que melhora com, muitas vezes, o movimento, né, a fisioterapia. No Centro Especializado de Saúde da Mulher, que passará a se chamar CAISME, né, Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, né? Que então, também a gente tem procedimentos médicos e procedimentos dos profissionais. O que eu destacaria? Nós temos em torno de 125 gestantes por mês que são atendidas no nosso centro especializado. Além disso, a gente tem em torno de outras 400 patologias que também são cuidadas lá. No ANDA, né, a gente tem em torno de 606 pacientes que fazem acompanhamento no ambulatório, 300 e poucos que vivem com HIV e os demais hepatite B e C. Fornecemos a cesta básica para esses pacientes, né? Na atenção hospitalar, as internações no município, que eu já falei antes, né, a gente tem uma média de 452 internações por mês e 128 partos por mês. O PADO, né, muitas vezes também é um serviço que fica um pouco escondido, né, mas a gente atende em torno de 182 pacientes por mês com as nossas equipes, sendo que 71 usam oxigênio pelo BIPAP. Né. Na urgência e emergência, nós temos em média... Está ali as 3 UPAs. Né? Nós temos, em média, em torno de quase 8.000 consultas por mês. Bom dia, vereador. Quase 8.000 consultas por mês que as nossas UPAs fazem. O que é importante? Nessa pizza, vocês estão olhando a classificação de risco. Então, vocês vejam que 1% é vermelho. E, basicamente, é o paciente que chega com o SAMU. Né? Depois, amarelo, 11%. O azul, 23%. 65% são verde. Se a gente somar o azul e verde, nós temos 88% dos atendimentos, que é só porta, só porta.
Sua porta. Então, pelo menos esses 65% dos verdes, eles não deviam estar no serviço de urgência. Tá? Isso é muito, enfim, muito evidente isso para nós, né? O SAMU, a gente faz uma média de 7,5 atendimentos por dia, né? Aqui são algumas atividades que o SAMU também participou, teve o simulado de evacuação do shopping, o SAMU participou, no congresso de enfermagem, no Hortolendo. Vigilâncias em saúde, né? Aqui mostra todas as vacinas e como foi a nossa cobertura, né? Então, está aqui, todas elas quase 100% de cobertura, mas acima de 90%, importante. Nenhuma vacina chega, ou seja, a meta, né? Nenhuma vacina, assim, a meta é chegar a 100%. Né? Tem situações, inclusive, que a gente, acho que depois passa até mais, 100 e poucos %, porque muitas vezes a gente vacinou crianças de outro município, né? E outras crianças que estão aqui, que não chegou no 100%, é porque também elas aproveitaram, fizeram vacina ou no setor privado ou fora do município de Hortolândia. As arboviroses, né, que acho que vou destacar só dengue aqui. Nós tivemos, no terceiro quadrimestre, 5 casos positivos, embora 75 foram notificados, mas só 5 que foi dengue mesmo. No chikungunya foram 2 no terceiro quadrimestre, zika 0, microcefalia 0, tá? Então, a gente ainda está sob controle em relação à questão do mosquito, mas essa é uma área que precisa de vigilância sempre, né? E a Secretaria de Saúde, a saúde não vai conseguir dar conta de enfrentar esse problema sozinho, todos nós sabemos, né? Na nossa unidade de controle de zoonoses, então, as ações que eles fazem do casa a casa, né? Do bloqueio contra o criadouro, a vistoria nos pontos estratégicos, né? Aqui são dados da nossa vigilância sanitária, né? Então, são os dados de licença emitida, de LTAs, as denúncias que a gente recebe, que a gente vai verificar, né? Se procede. A gente também tem uma sistemática de fazer capacitação com os setores regulados. Então, aqui tem uma foto de uma capacitação com uma instituição de longa permanência para idosos, mas a gente faz também com restaurantes, com padarias, né? Para orientar sobre as boas práticas. Aqui tem alguns dados interessantes que eu gostaria de destacar para vocês, já está finalizando. Olha que interessante isso, né, gente? Dos nossos exames, aqui em cima tem exames, né? Todos os exames regulados. Então, aqui não está os exames, por exemplo, de análises clínicas, tá? Nós fizemos, no terceiro quadrimestre, né, 473 exames. A oferta feita pelo próprio município foi de 406. O Estado nos ofertou 67 exames. Em consultas, primeira consulta, nós fizemos 11.465. O Estado ofertou 173. Então, tá cada vez mais, e isso não é uma fala minha, é uma fala recorrente de todos os municípios, cada vez mais fechando portas. Por quê? Porque, em função da crise, né, todos os entes acabam sentindo isso e vão cortando. O município é mais difícil porque ele tem a população na sua porta, né? Então, acho que basicamente é isso que eu queria destacar, né? Aqui, só voltando aqui, ó, vejam, a gente faz uma média de 2.165 ultrassons por mês e uma média de 400 mamografia por mês também. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo. Agora, recentemente, a Secretaria de Saúde do Estado, e eu tenho uma boa relação com a Secretaria do Estado, pessoal, não é uma crítica, né? Mas eles, por exemplo, determinaram a redução de 15%
em todos os contratos de gestão que eles mantêm. Por exemplo, o Hospital Estadual de Sumaré é um contrato de gestão, tem que reduzir 15%. Se ele precisa reduzir 15%, ele vai fechar a porta. Fechar a porta, que eu digo, ele vai ofertar menos exames, menos consultas para os municípios, né? Na assistência farmacêutica, né, que a gente trabalhou bastante em 2018, então a gente fechou o ano, né, com as farmácias funcionando na UBS São Jorge, no Parque do Horto, no Amanda 1, no Campos Verdes, na UBS São Bento, no Orestes Zôngaro, Nova Europa, e em janeiro a gente inaugurou a unidade do Figueiras São Sebastião, já com farmácia. Até final de abril a gente abre no Adelaide, e o Santiago, assim que a gente concluir aquela reforma que a gente está fazendo, que eu espero que até no máximo maio a gente conclua, a gente também vai ter a farmácia lá. Isso eu tinha chamado a atenção para vocês antes. Vocês se lembram que eu falei que a gente gastava em torno de 2 milhões de medicamentos na atenção básica, que é a atribuição nossa. De demanda judicial, o município foi convocado, né? Não tive escolha, em gastar 1.756.000 para atender 92 pacientes. Essa é a injustiça que a judicialização da saúde faz, e que também vocês vão ouvir muitos outros, se só jogar no Google, vocês vão ouvir muitos falando o que eu estou falando. É uma injustiça. A gente revisou a nossa relação de medicamentos, incluímos 31 novos itens, né? E o município, inclusive, ganhou um prêmio do próprio Ministério da Saúde, que foi um prêmio em dinheiro, 65 mil, para a gente comprar mobiliário e equipamentos para as nossas farmácias. Só finalizando, a gente tem as reuniões ordinárias do Conselho, a gente fez 12 reuniões todo mês, a gente faz, e desde que eu assumi, eu estou sempre presente. A gente também fez um curso de formação para os conselheiros de saúde, que começou em dezembro e terminou agora em janeiro. Desculpa o tempo, muito obrigada. Fico à disposição. Secretária. Um minutinho, vereador. Queria agradecer e gostaria de pegar aí que a gente fosse atento depois ao tema das perguntas, né? Aí os vereadores que tiver escrito, algumas pessoas da plateia quiser fazer uma pergunta, levanta a mão, escreve no papelzinho, ou a gente leva o microfone até ele. E temos direito aí, ô Nobre Parda, né? A gente pegar 3 minutos para a pergunta, 3 minutos para respostas, e vamos ver se a gente coloca, se a gente não satisfeito, colocar direito de tréplica, né? E de tríplica depois pela secretária, tá ok? Secretária, eu gosto depois que você encaminhasse essa casa, aí as que são preliminares e as que são fato. Porque eu vi aí muitas aí que não é fato ainda real, que falta. Então eu gostaria que encaminhasse a essa casa de lei, para poder a gente ter aí a resposta mais correta. E também, como que você está lidando hoje com a falta de médicos nas unidades e a falta de enfermeira, ou não tem nenhuma falta? E também, eu quero que a senhora também explique essa restauração que a senhora falou. Estava faltando de diretor e gerentes e chefes de setores nos departamentos que a senhora hoje gerencia, que é a pasta de saúde. Porque aonde eu vejo, aonde eu visito, todos os departamentos estão contemplados com coordenadores. E essa estruturação foi aprovada apenas coordenadores, chefes de setores, gerentes. E o que eu vejo hoje nos departamentos de saúde, secretária, falta enfermagem, falta médicos, falta recepção, falta, enfim, almoxarifados, e que essa reforma
não veio trazendo esses cargos para essa casa apreciar. Eu já respondo, vereador, ou pode ser? Primeiro, vereador, eu não diria que a gente tem falta de médicos ou de enfermeiros. Não dá para a gente dizer isso. Por quê? Porque, veja, a gente tem todas as nossas unidades básicas de saúde, todas as nossas UPAs, o centro de especialidade, enfim, todos, ANDA, CAPS, todos eles nós temos com a presença de médicos, de enfermeiros, de técnicos, de recepcionistas, nós temos isso. Então, a gente ficou sem médicos no programa Mais Médicos durante um curto período de tempo. Ainda está faltando um médico do total do programa Mais Médico, que o Ministério tem que nos enviar, porque teve um que chegou, desistiu, foi embora. Mas todas as nossas unidades estão com médicos. Tá? Nós temos, e é natural isso, a gente tem, por exemplo, agora recentemente teve 2 médicos que pediram afastamento para cuidar de problemas de saúde, seus e de seus familiares. Então, a gente precisa repor esses médicos, porque eles vão ficar um período longo afastados. Então, a gente já está providenciando a reposição. Nós contratamos médicos, é uma pena até que eu não trouxe o número na minha cabeça, mas a gente contratou médicos. Já desde que eu assumi a secretaria, a gente já contratou. Por exemplo, a gente contratou médico psiquiatra, que a gente não tinha médico psiquiatra. Nós fizemos o concurso, a gente está chamando agora o médico, já chamamos o médico psiquiatra, vamos chamar o segundo médico. Em março, começa um novo médico na UBS do Amanda 2, a UBS que foi inaugurada um prédio novo, já começa mais um médico lá, 40 horas, inclusive, e mais um enfermeiro. Então, isso, às vezes, a gente tem uma dificuldade que a gente precisa lidar, porque a gente é surpreendido assim, e é natural, né? As pessoas adoecem, precisam se afastar e tal. Então, casualmente, eu me lembro agora de 2 médicos praticamente juntos que pediram afastamento, e 2 médicos fazem grande diferença. Mas eu não diria, então, que a gente está com falta de médico ou de enfermeiro. Acho que tem essa situação e que a gente está administrando, e é intenção, e não só intenção no sentido, mas é uma decisão já da Secretaria de Saúde de recompor a rede contratando médicos para essas situações. As nossas unidades de saúde, elas funcionam com um número X de equipes. Então, por exemplo, e aí é muito voluntarismo, sabe, vereador, se a secretária ou um secretário chegar assim, não, eu vou botar 5 equipes lá na unidade do São Bento. Não, a unidade do São Bento tem que funcionar com 2 equipes, tem que ter 2 médicos lá. E tem 2 médicos. 2 médicos, 2 enfermeiros, X números de técnicos e recepcionista. Né? Então, a organização da rede de saúde, ela funciona dessa forma. Né? As UPAs, por exemplo, elas são dimensionadas pelo próprio Ministério da Saúde com base em número de médicos que precisa ter. Então, não adianta eu decidir, legal, a Odete agora é super poderosa, vai botar 10 médicos para atender na porta da UPA do Amanda, na UPA do Nova Hortolândia. Só que quando o Ministério da Saúde definiu que ele passa 100 mil por mês, ele definiu, eu vou te pagar 100 mil, porque na minha avaliação, uma UPA desse porte tem que funcionar com 3 médicos. Então, né, e é o que eu vou receber dele. Vamos botar 10? Vamos botar 10, mas esse custo vai ser inteiramente pelo município. E acho que também não faz sentido, né, a gente, enfim, ter decisões desse tipo, assim. Mas eu não posso concordar que está faltando médicos. A gente contratou um médico endocrinologista, contratamos mais um médico cardiologista, contratamos mais um médico para fazer exames de ecocardio, tudo isso no segundo semestre de 2018, por exemplo, né? Em relação, vereador, acho que é uma visão diferente, né? Mas, olha, o sistema de saúde, assim como a educação e outras secretarias, né, elas têm um componente de gestão muito pesado, muito forte. E que, se a gente não dá conta disso, o serviço não vai funcionar. Então, é um equívoco a gente achar que o serviço de saúde, você abrir a porta e ele vai funcionar automaticamente. Há muitos anos atrás, antes do SUS, e não só no Brasil, em outros lugares, havia talvez um entendimento de que a gente abria o serviço e o médico era quem definia, eu vou atender, não vou atender, esse caso encaminha assim, ou seja, tocava o serviço daquele jeito.
Hoje, com a complexidade das questões que nós temos, e pensando que o sistema de saúde não é um sistema que o município tem total autonomia para fazer o que ele quiser fazer, tem que ter gestão. Então, eu tenho certeza absoluta que cada unidade de saúde, tendo um coordenador lá, que responde, que pode falar com a população, que tem que tomar a iniciativa de resolver coisas, inclusive muitas vezes ligar para a secretaria para resolver algumas outras situações, vai funcionar muito melhor do que não ter. E na situação que a gente tinha aqui no município, vereador, nós tínhamos coordenação definida para 5 UBSs. Todas as demais unidades não tinham coordenação definida. Né? Então, a gente criou coordenação para as 17 unidades básicas de saúde. Tá? E acho que é importantíssimo, vereador, dizer que a unidade do São Bento, ou as 2 unidades do Amanda, elas têm hoje a mesma resolutividade. Não importa que um cidadão é atendido na UBS do Amanda 2 ou no UBS do Amanda 1. Né? O nome é o mesmo e a resolutividade hoje é igual. Então, acho que isso foi um avanço muito importante. Outra coisa, a gente não tinha uma diretoria de atenção básica. Hoje, a gente tem uma diretoria de atenção básica. Vejam como isso é importante. O Ministério da Saúde está criando agora uma secretaria de atenção básica. Antes era só um departamento. Esse tema é tão relevante que, em 2019, o Ministério da Saúde acha que não pode mais ficar só com um departamento. Ele vai extinguir uma secretaria que, há 10, 15 anos atrás, talvez fosse mais importante, para agora colocar no lugar dessa secretaria uma secretaria de atenção básica. Então, eu acho que a gente também tem que ter a capacidade de olhar que o mundo muda. A cidade cresce, o país cresce, se desenvolve, novos desafios chegam. E a gente tem que ter uma estrutura flexível para a gente se adaptar às necessidades mais prementes naquele momento que a gente está vivendo. Né? Não dá para pensar o Estado funcionando com uma estrutura de 20, 30, 40 anos atrás. Então, acho que, basicamente, era isso que eu queria poder esclarecer para você, vereador. Secretária. Bom dia. Ainda está ainda? Secretária, mas... Demora bastante. Mas eu nunca vi, secretária, estou fechando quase 16 anos de vereador, nunca vi reclamação por falta de coordenador, por falta de gerente. Pelo contrário, todas são bem receptivas. Agora, o que me estranha é que a senhora fala aqui que tem médicos contratados e para marcar um clínico geral, hoje está marcando para o mês de junho, mês de maio, junho, um clínico geral. Até chegar numa especialidade que a senhora está falando no centro, vai ser para novembro, dezembro. O exame de sangue, por exemplo, é 5 meses, secretária. Então, assim, não condiz o que a senhora fala aqui, a realidade lá fora, secretária. Pelo menos é o que os nobres pares questionam aqui na tribuna, e eu também. A base do governo hoje questiona também aqui na casa. Acho que você acompanha a sessão. Vereador, sim, eu recebo reclamação da falta, muitas vezes, da coordenação, ou de que precisa trocar a coordenação, inclusive. Eu recebo reclamação. Que bom que não chega para você. De qualquer forma, nenhum serviço nosso, desde que eu assumi, ficou sem coordenação, porque nós... colocamos as pessoas, mesmo não estando nomeadas no cargo, vereador. Tá? Essa é a diferença. Então, de fato, é impossível a gente ter o serviço de saúde sem coordenação. Então, nós colocamos pessoas lá que vieram exercendo a função sem estar recebendo nada mais por isso, sem estar efetivamente em um cargo. Então, o que eu acho que a Câmara fez foi de um trabalho muito importante em aprovar uma lei que regularizou uma situação e que é importante, sim. Nós temos que sair desse discurso de achar que o Estado não tem que ter estrutura, que o Estado... Né, olha, a saúde hoje presta um serviço de enorme relevância para a população. Como que a gente funciona sem ter estrutura, sem ter
gestão. Então, eu acho que a reforma administrativa ela vem, sim, num momento muito importante e mais importante. Nós não estamos gastando um centavo a mais com isso, só reorganizando mesmo as estruturas para responder de modo mais adequado ao que a cidade e a população precisa. Em relação à questão que você coloca, vereador, da consulta, do exame, de novo, sim, temos dificuldades aqui e em todo o Brasil, temos dificuldades de acesso, mas não é por falta de médicos. Por exemplo, eu tenho estruturas que, se eu colocar mais médico, nem tem espaço para ele atender. Nem tem espaço para ele atender. Então, não adianta. Então, a solução não é só mais médico, né? Eu tenho estruturas que eu não teria espaço para o médico atender mais, né? Em saúde, a gente tem que lidar com uma situação que a gente sempre vai ter mais demanda do que oferta. E nós temos que administrar isso, tá? Então, acho que eu gostaria, inclusive, se o senhor pudesse escrever para mim, a situação bem objetiva, a unidade que está com um clínico para junho, julho, para a gente olhar para essa unidade, por que ela está com essa agenda. Porque eu falei aqui que nós trabalhamos com agenda aberta e com acolhimento. Então, eventualmente, a Odete passou no médico em dezembro, eu posso retornar em julho, porque eu faço acompanhamento de 6 em 6 meses. Então, a minha consulta tem que ficar para julho mesmo. Agora, eu identifiquei agora um problema de saúde, saí do médico, fiz exames e preciso voltar mês que vem para o médico. Então, eu tenho que ter a capacidade de fazer gestão, e isso é o que nós estamos discutindo com a nossa unidade. Ela tem que encaixar e agendar esse paciente primeiro do que aquele paciente que pode voltar em julho. Isso é um processo de aprendizado. Vereador. Então, por isso que eu prefiro que você me diga, secretária, na unidade tal, a consulta está para julho, para a gente olhar com a equipe o que está acontecendo. Em relação aos exames, eu falei aqui, a gente faz 48 mil exames de análises clínicas por mês. Vamos fazer uma conta aí, 222 mil pessoas, 48 mil exames por mês, para imaginar quantos exames de análises clínicas a população faz. Vou lhe dar um dado, vereador, e eu espero que esse dado não seja usado de forma contrária. Na UBS do Amanda, essa mesma UBS do Amanda 2 que eu coloquei, por exemplo, 30% dos exames não são retirados. 30% dos exames de análises clínicas que a população passou no médico, recebeu o dado, não é retirado. Né? Então, nós também estamos olhando para isso, e eu novamente gostaria, aliás, no Amanda, mesmo tendo esse dado, a gente acabou liberando e está resolvendo a situação lá que tinha um tempo de espera maior. Né? Mas eu sempre gostaria e você tem meus dados, meu contato, vereador, me passe a unidade, porque é uma forma bem objetiva. Não, é essa unidade para clínico, ou para pediatra, ou para médico generalista, para a gente entender por que ela está com essa dificuldade de gerir a agenda desse jeito. Né? Então, ou seja, estou trazendo elementos que mostram que esse assunto não é um assunto automático, tem complexidade no meio, não é só botando mais médico para atender que a gente vai resolver. Provavelmente médico vai pedir mais e mais e mais exames, e ao invés de ficar com 30%, vai ficar com 50%. Então, tem um outro processo de qualificação que a gente precisa fazer nesse processo. Nobre Par, bom, nós temos aqui na casa o sistema de requerimento. Depois, se tiver algumas outras dúvidas, a gente faz o requerimento, envia para a secretária lá. Tenho certeza que ela será respondida da melhor forma possível. Eu queria pegar, até para a gente não fazer, que a gente também tiver um debate depois para fazer, a gente usa a tribuna nas nossas sessões, né? Eu queria passar a palavra agora para o vereador Ceará, que ele está com um pouco de pressa aqui, e depois, em seguida, posso passar para o Gervásio, você aguenta, né? O Gervásio vai sair? Aí passo depois para o... Eu e o vereador Gervásio temos uma agenda agora. Tá bom. Tá? Desculpa aí. Obrigado pela presença. Obrigado. Senhora secretária, praticamente a gente vê várias coisas que acontecem na área da saúde, e esse terceiro quadrimestre de 2018, eu fico contente de ver um trabalho voltado para a população. Sabemos que isso não tem nada a ver com reforma que está sendo feita na casa, ou na prefeitura, ou no executivo, são coisas que não pode levar para outro lado. Mas vamos lá, a minha pergunta. Eu sou um dos grandes colaboradores do Boa Esperança, e nós sabemos que é o segundo bairro maior da nossa cidade, com mais de 50 ruas. E dentro de 2016, a gente começou uma campanha para levar um posto de saúde ali, uma UBS.
E eu sei que não é fácil, tudo é complicado, é o gasto, né, o orçamento na folha, mas precisamos sim ver ali com bons olhos, ali por Boa Esperança. Eu tenho uma abaixo-assinada para mais de 5.000 pessoas. Eu acho que a senhora já está sabendo disso, porque o próprio governo informou, porque o posto de saúde do Parque do Horto está inchado, ele está numa situação que não se consegue nem andar dentro da sala de arquivo. E nós sabemos que a maioria das consultas que são feitas e os atendimentos são do Boa Esperança. Então eu pediria que, sei lá, como que nós vamos fazer, se é o executivo, se é a senhora que vai tomar essas providências, o que nós podemos fazer para abrir uma UBS ali dentro. A necessidade é muito grande do bairro. E sabemos que a agente de saúde, ela não tem carro, nem moto, nem bicicleta para transitar dentro daquele bairro. Atendendo, tem muitas consultas que ficam a desejar. Pessoas que reclamam para mim e falam: olha, vereador, eu não recebi a convocação. Olha, vereador, não passaram aqui para trazer o medicamento. Olha, vereador, aquela camada não teve condições de vir aqui porque a doutora não teve o transporte de vir. Então, acho que chegou a hora de a gente pensar nesse trabalho voltado para o povo. E aí vai ficar melhor ainda o próximo quadrimestre que a senhora vai fazer na casa. É essa a minha pergunta que eu tenho para a senhora e espero que a senhora possa responder com aquele coração voltado para a população e dizer que vai colocar essa UBS ali, aquele posto de saúde que merece tanto no bairro Boa Esperança. Obrigada, vereador, pelas suas questões que você traz. Nós fizemos um planejamento já da saúde no município e a gente prevê a ampliação de novas unidades básicas de saúde. Pelo menos 17, 18, pelo menos chegando a 20 unidades. Então, nós teríamos necessidade de outras 3 unidades num prazo de até 5 anos. Né? A questão, vereador, e acho que vocês podem, inclusive, contribuir bastante com isso, é que, diante de um cenário como a gente está vivendo, a gente sempre prioriza o custeio daquilo que já existe. Então, o Parque do Horto tem 4 equipes, 4 médicos, 4 enfermeiros. Acho até que a gente pode... 5, né? 5, desculpa, tem 5 equipes. Então, eu acho até que a gente pode, viu, Felipe, fazer um olhar com a equipe para ver como eles estão se reorganizando para fazer um atendimento mais próximo da comunidade ali do Boa Esperança. Inclusive, nós estamos comprando agora, de recurso de convênio, 4 veículos de passeio. E, com certeza, pelo menos 2, a minha decisão é que a gente vai disponibilizar para a atenção básica, para rodar com as equipes e fazer visita domiciliar, que eu acho muito importante isso. Né? Então, agora, eu não poderia lhe dizer, vereador, quando a gente vai ter condições de construir ou de abrir uma unidade no Boa Esperança. A gente tem uma necessidade, por exemplo, no próprio bairro do Amanda, porque essa unidade construída pelo Estado, ela não comporta a população. Isso é um dos problemas, inclusive, muitas vezes, que dá reclamação. Então, a gente teria condições, teria que ter uma terceira unidade. Tem essa situação do Boa Esperança e tem uma outra situação envolvendo lá também aquela região do Sumarezinho. Então, a gente tem que planejar isso, né, para a gente poder ir em busca de recurso para a construção. Muitas vezes a gente não consegue alugar, não acho que seja correto gastar com aluguel, a gente teria que ter um investimento para poder construir. E a gente tem que buscar esse recurso, normalmente, no Estado ou no governo federal. Dê licença só um pouco, eu vou só apenas referir. Ali, nós temos ali o Auxiliadora, né? Parque do Horto, que não é Parque do Horto, não tem nada a ver o posto de saúde com o Parque do Horto. Parque do Horto, quando ele era colocado dentro do Parque do Horto, depois que ele saiu para ali, ficou muito difícil de até as próprias pessoas, os munícipes do Parque do Horto, fazer consulta. Porque ali nós temos Auxiliadora, nós temos Parque do Horto, nós temos o Residencial Primavera, nós temos Boa Esperança. Falaram que ia tirar o Recanto do Sol, o São Jorge, para mandar lá para o Carme Cristina, né? Ali o Laranjeira, ficar lá próximo ali, aquele postinho que tem ali. Mas mesmo assim não dá conta. O que eu acho que deveria ser feito, a minha pessoa, o vereador Ceará do Horto, eu acho que o executivo ele deveria olhar com bons olhos. Antes nós fazíamos assim, secretária, alugava assim uma casa e colocava ali o posto de saúde. Isso foi um trabalho voltado para a população que o Ângelo Perugino fez quando ele assumiu o primeiro mandato dele, que deu resultado. O que eu quero dizer para a senhora é que mesmo que tenha um transporte, vai ficar a desejar de uma unidade ali dentro. O bairro é muito grande.
E aquelas outros bairros agregados ao Parque do Horto, eu não estou dizendo que o pessoal não trabalha. Olha, excelente, trabalho de qualidade. Pessoas, você chega lá, te recebe com o maior carinho, respeito e dedicação. Mas está precisando que essa unidade ela vá estar lá, porque tem outros bairros tão pequenininho, com 3, 4 ruas, que tem uma unidade, enquanto o Boa Esperança tem 50 e poucas ruas e não tem uma unidade de saúde. É só isso que eu queria pedir para que a senhora olhar e ver o que nós podemos fazer juntamente ao executivo para alugar uma casa ali. Eu acato a sua sugestão, vereador. Correr atrás para que o Poder Executivo possa fazer esse trabalho ali. E aí trazia uma unidade, pelo menos uma unidade, são 5. Eu sei que são 5 mesmo, porque eu já fui verificar, e jogava uma unidade ali para fazer o trabalho voltado para aquela população que é de bom grado. Eu acato as suas colocações, vereador, e eu fico com o compromisso, inclusive, da gente estudar melhor o funcionamento da unidade para, neste momento imediato, poder garantir uma oferta mais adequada para a população do Boa Esperança. Gostaria de passar a palavra para o vereador Lipaus. Bom dia, secretária. Bom dia, presidente, vereador Ceará do Horto, a todos aqueles. Eu fiz algumas anotações aqui para eu poder... Confesso que eu estou tentando aprender um pouco mais sobre a questão da saúde e até entender o meu papel como vereador, de que forma que a gente pode contribuir mais para que a população seja mais bem atendida e que a nossa saúde seja mais eficiente. No começo da apresentação, secretária, a senhora colocou que alguns números que me deixou um tanto preocupado, né, da questão aí do orçamento. E nós sabemos aí que o Estado tem uma orientação, que deveria investir 15%, e pelo que a senhora demonstrou aí, já está investindo, custando em torno de 30,23%. Eu gostaria de saber, a primeira pergunta, se a senhora pudesse me ajudar, se existe alguma legislação, alguma orientação do SUS, qual o percentual que o Estado e que a União deveria colocar nos municípios? Deveria colocar, e se possível, a senhora pudesse fazer um comparativo de quanto estão colocando. Vereador, desculpa, a Lei 141, que a gente cita no início, essa apresentação, viu, vereador Reginaldo, ela vem para cá, né, Cidinha? A gente encaminha ela para cá, então também ficam com cópia eletrônica também, se as assessorias, os vereadores querem olhar com mais detalhe. A Lei 141, ela estabelece 15% para os municípios, 15% da sua arrecadação. Nenhum município está conseguindo fazer isso já há muitos e muitos anos, né? Todos eles já estão em 25, 26, 28, e aí depende muito do porte do município e do volume que arrecada, aquilo que eu falei, né? Quer dizer, 25% de 100 mil é uma coisa, 25% de 1 milhão é outra. O Estado é 12% da sua arrecadação, e a gente sabe que o Estado de São Paulo fica nos 12%. Há muitos e muitos anos, quando bate no 12%, trava e ele corta. Né, como agora 15% de todos os contratos. A União, a 141, deixou um pouco mais complexa a forma do cálculo da União e mais perigosa, inclusive, porque antes da 141, a União sempre tinha que fazer o mínimo da aplicação do outro ano e mais a diferença da inflação. E agora não é mais assim. Inclusive, ela pode reduzir, que é o que está acontecendo, o gasto em saúde de acordo com a sua legislação. É um cálculo bem mais complexo, mas não é mais o mínimo do ano anterior mais a inflação. Então, isso tem feito, inclusive, com que os municípios, nos últimos anos, para manter a mesma estrutura, tenha que ter colocado mais dinheiro, porque tem chegado menos dinheiro da União e do Estado. Ok, obrigado, secretário. Esclareceu bastante. Referente a despesas e encargos sociais, que a senhora demonstrou na parte financeira, a pergunta é: os profissionais pagos com serviço terceirizado de urgência e emergência, eles entram nessa conta ou não entram na questão aí de encargos sociais e salários, né, dos funcionários públicos? Não, vereador.
nessa rubrica pessoal e encargos sociais, é só da administração direta. Tá? Isso. Por quê? Porque o pagamento de pessoal, seja do contrato de gestão, seja de um serviço de limpeza, ele é classificado numa outra rubrica, e não como pessoal. Por isso que, inclusive, não incide na lei de responsabilidade fiscal. Ele é considerado uma outra rubrica, então, que está dentro do contrato de gestão ou está dentro do contrato com a empresa que presta o serviço de limpeza. Tá? Então, os 93 milhões aqui é só o pessoal da administração direta que atua na saúde. Tinha uma outra ponderação aqui, mas a senhora acabou esclarecendo à frente sobre a questão aí. Eu ponderei que a rede de urgência e emergência está acabando assumindo uma responsabilidade de doenças que deveriam ter um acompanhamento melhor da rede básica, mas a senhora esclareceu posteriormente. Eu só gostaria de uma dúvida. Existe hoje um programa que está sendo colocado nas unidades de saúde, que eu acho que está sendo muito bacana, muito bom, eu tenho acompanhado algumas unidades, que é a questão aí da triagem, que até leva a entendimentos duplos aí colocado pelo vereador Ceará sobre a questão da demora, né? Esse profissional que faz a qualificação do paciente para poder fazer a marcação da consulta dele, a senhora só poderia falar para a gente qual é a qualificação? Se trata de uma enfermeira ou uma técnica de enfermagem, por favor? Triagem é o acolhimento que eu falo, tá? Que a gente fala acolhimento e que o termo comum eles falam triagem, né? Mas, enfim, a gente que é da saúde acaba usando o termo acolhimento. Ele é feito por um profissional de saúde. Pode ser um enfermeiro, pode ser um técnico, pode ser um psicólogo, tá? Pode até mesmo ser um médico, né? Tem médicos que dizem assim, olha, eu trabalho com a agenda aberta. Chegou o 20 aqui, ele faz rapidamente um acolhimento e ele mesmo define quem ele vai atender primeiro. Tá? Mas hoje, aqui na nossa rede, a gente tem isso sendo feito pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, basicamente por esse. E eles são capacitados para isso. Tá? Não é assim, não vai lá conversar. Além dele ter uma formação em saúde, né, ele recebe uma formação para nesse processo de escuta, ser uma escuta qualificada. O que está provocando dor, qual é o motivo da sua vinda na unidade, você faz uso de medicamento, não está tomando. Enfim, tem um conjunto de perguntas que o profissional de saúde vai abordando, questões objetivas e questões não tão objetivas, para ele poder avaliar qual é o grau né, da necessidade, digamos assim, a prioridade da necessidade que o paciente traz. Em outras palavras, mas um pouco diferente, é a classificação de risco que a gente faz na UPA, mas elas são diferentes. Na UBS, a gente não classifica o risco, porque, a princípio, ela não está com risco de vida, ela não é uma urgência. Urgência, para isso que tem o serviço de urgência. Mesmo que um paciente seja rotineiramente acompanhado na unidade básica, eu sou um hipertenso, um diabetes, né, eu tenho dificuldade de me alimentar de forma mais saudável, de vez em quando eu gosto de beber uma cervejinha, né? Então, eu, eventualmente, faço uso da medicação, mas eu tenho um mal-estar, eu entro em crise. Ele tem que procurar a UPA, ainda mais se for horário noturno, se for final de semana e mesmo durante o dia, né? Porque é evidente que são diferentes esses serviços, né? Então, a UPA serve para isso. Então, não é a mesma coisa, né? Mas é um trabalho que também visa avaliar a condição do paciente e tentar definir, com base em analisadores clínicos, né, a sua prioridade. O que os médicos da urgência, por exemplo, me dizem? Secretária, quem mais reclama é quem não precisa. Quem mais reclama é quem veio aqui porque estava com uma dor de cabeça. Quem mais reclama veio aqui, trouxe a criança, porque a criança estava chorosa em casa, a mãe estava não sei o quê, trouxe aqui para ver a criança. Né? A gente sabe que tem essa situação. Né? Então, ok, a gente não manda ninguém embora, atende, orienta, né? Mas a análise, tanto lá na UBS como na classificação de risco, ela leva em conta algumas chaves clínicas que a gente chama. Né? O relato, a história do paciente, né? Por fim, a última, está acabando, viu, presidente? A última pergunta, a senhora fez menção da questão da zoonose, no final da apresentação da senhora. Na lei que foi aprovada aqui no dia 8 de fevereiro de 2017,
e não teve mudança nesse novo organograma da administração, a questão do cuidado com os animais ficou dividido. Zoonose permaneceu na Secretaria de Saúde e a questão dos maus-tratos foi para a questão do meio ambiente. Na questão da zoonose, eu só gostaria de perguntar para a secretária se existe um plano para atender os animais que são vítimas de atropelamentos, né, pela cidade, se existe um planejamento, se a senhora já está pensando em alguma coisa, a secretaria tem algum plano de ação, um convênio com o SAMU de Campinas, para a gente poder, que é uma demanda que bate muito forte na cidade, principalmente aqui para os vereadores. Se a senhora pudesse nos ajudar. Esse assunto é um assunto bem interessante, vereador, para a gente conversar, porque em alguns municípios não há essa separação ainda, como tem em Hortolândia, e acho que Hortolândia deu um passo à frente, já nos anos anteriores, quando ele separou a questão do bem-estar animal para a Secretaria de Meio Ambiente e a questão do impacto que o animal pode ter na saúde humana, né? Então, com a saúde. E, às vezes, há uma certa dificuldade, imagino, né, de compreender isso, porque tem uma discussão técnica. Então, por exemplo, o atropelamento de animais, o abandono de animais, o maltrato aos animais é do meio ambiente, né? Porque está relacionado ao bem-estar do animal. Agora, o animal foi morto, por exemplo, porque ele estava agressivo, ou foi capturado porque ele estava agressivo, com suspeita de ele estar com raiva, né? A zoonose é a chamada para a gente fazer a retirada do material e avaliar o envio se realmente o animal estava com raiva, e depois a zoonose faz toda uma busca de quem são os eventuais pessoas e outros animais que tiveram contato com aquele animal. Ou mesmo que ele não chegou a ser morto, o que a zoonose vai fazer é vacinar, por exemplo, o animal, né? Agora, toda a relação todo o cuidado em relação ao bem-estar dele é com o meio ambiente, né? Então, a sua resposta, na verdade, a gente precisa saber se o meio ambiente está pensando esse assunto, né? A minha pergunta, secretária, foi mais direcionada para os animais que são atropelados na cidade. Um cachorro de rua, um gato que é atropelado. Existe algum plano? Então, os hospitais veterinários que alguns municípios implantaram não é responsabilidade da saúde. Eu nem posso colocar essa despesa na saúde, não é uma despesa de saúde. Então, mesmo que o município de Hortolândia oferecesse agora algum cuidado assistencial para animal atropelado, ou para animal doente, ou animal que precisa de cirurgia, enfim, né? Isso não poderia ser despesa da saúde, isso é com o meio ambiente. Quando a senhora fala que não pode ser despesa da saúde, é porque não tem um programa no SUS que se encaixa nisso. É inconstitucional eu gastar com o cuidado de animais para o bem-estar deles, né, usar dinheiro da saúde humana, da saúde pública, para eu gastar com o cuidado dos animais, entendeu? Mesmo os municípios que têm esse programa, ele precisa separar esse gasto, ele não pode incluir isso no gasto em saúde. Só para concluir, nós sabemos que aqui na cidade de Campinas nós temos o SAMU animal. Mas é vinculado à saúde? Eu tenho dúvida. Não, eu também tenho. Na verdade, eu estou querendo entender um pouco mais do assunto e poder trazer, né? Sim. Se a secretária, uma sugestão. Eu até vou buscar saber quem é que mantém o SAMU de Campinas. Botaram o mesmo nome, né? Mas, enfim, que é um serviço de resgate, de atendimento a animais, né? Mas eu talvez até esteja vinculado à Secretaria de Saúde. Eu já fui secretária de um município que tinha toda a questão do bem-estar animal conosco, né? Mas quando eu tinha que prestar contas para o Tribunal de Contas e para o CIOPS, a gente tinha que separar esse gasto. Eu não podia. Então, ele não ia somar nos 30%, entendeu, vereador? Eu não podia fazer isso. E eu não podia usar dinheiro do Ministério do Estado para essa despesa. Então, se Campinas tem um SAMU, eu vou saber se está vinculado à Secretaria de Saúde e como meio ambiente. Bom, só quero concluir agradecendo, foi bastante esclarecedor. Espero que, como vereador aqui, a gente consiga dar mais ferramenta para que a senhora continue tendo sucesso, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigada a todo mundo. Obrigada, vereador. Obrigado ao vereador Paulo pelas perguntas. Secretário, eu gostaria de fazer algumas perguntas também. Então, muito simples. Uma das colocações que a senhora colocou foi que está pensando em terceirizar
o serviço de limpezas, né? Isso me preocupa, até porque tendo em vista de não abrir algum tempo concurso público, e como que fica depois lá na frente, nós temos que pensar como que vai ficar depois as pessoas, os concursados nossos na sua aposentadoria, né? Esse sistema não vai comprometer lá na frente as pessoas que vão aposentar. Será que a ortopédia vai aguentar dessa forma até lá? Entendeu? Então, eu acho que se não seria viável a gente abrir concurso público para poder pegar e colocar essas pessoas dentro da limpeza. Essa é uma delas. Tá? A outra, quanto à arrecadação, né, para manutenções prediais, tal, né, que a senhora colocou, eu gostaria de saber quanto por cento que é gasto, né, ou em valores, que é gasto para fazer a manutenção desses sistemas prediais, tanto para o bem-estar do funcionário público, como também o bem-estar da população, né? E tendo em vista que a gente sabemos que o governo do Estado é bastante omisso nessa questão do sistema CROSS, nós temos aí várias demandas, né, que até esse vereador, como outros também já colocou nessa casa, o problema de cataratas, de vesícula, né? Então, eu gostaria de saber da senhora o que a senhora tem em mente para a gente poder pegar e combater isso aí, para a gente dar um andamento nessas filas, tá? E a última questão que eu queria colocar, passou por essa casa aqui, e todos os vereadores aprovou, que foi questão de 3 milhões que foi para a informatização, né, que foi feito o empréstimo junto ao Banco do Brasil. Então, eu gostaria de saber como que está isso, já chegou, já está sendo aplicado, se vamos fazer o sistema digitalizado de dedo para a gente poder saber, se vamos cadastrar as pessoas do município, porque tendo em vista hoje, a gente andando por aí, como aconteceu, por exemplo, em Nova Odessa, tinha 75 mil pessoas no município e, na verdade, no sistema SUS tinha quase 180 mil pessoas. Então, acho que a gente tem que pegar e cadastrar. Não que devemos pegar ser omisso, né, as pessoas de fora, mas que nós temos que ter um cadastro realmente das pessoas daqui e que a gente pudesse fazer algum sistema que a gente pegasse e pudesse atender essas pessoas, mas que também pudesse mandar a conta para o município de realidade deles. Não que ficasse a conta para a gente. Vereador, então, primeiro em relação à limpeza. Vereador, a gente já tem, em 2018, a gente já tinha uma empresa terceirizada para fazer a limpeza das nossas unidades. Só que nós tínhamos uma parte das unidades, as unidades existentes, né, como as UBSs, tinha a limpeza e as demais unidades tinham umas pessoas contratadas pelo Qualifica para 6 horas e a prefeitura que ficava comprando material de limpeza para fornecer para as unidades. Esse processo, vereador, da limpeza, eu defendo a terceirização. E não gasta mais, vereador. Se a gente pegar todo o trabalho que é para uma secretaria, para uma estrutura como a do município, ficar comprando de papel higiênico ao alvejante, vassoura, pano, armazenar isso, distribuir para todas as unidades, né? Você coloca uma empresa que se especializa nisso, né? Que ela coloca tanto a pessoa que vai fazer a higienização, como também toda a oferta do material necessário. Então, o que eu falei foi de que, e quando eu cheguei aqui, vereador, eu me lembro que tinha uma grita na cidade com a falta de material de higiene nas unidades, né? Por conta dessas dificuldades, eventualmente não dá certo o pregão, não sei o quê. Então, a decisão foi que para 2019, todas as nossas unidades hoje, nós não vamos mais comprar o papel higiênico, é a empresa que fornece. E isso nos dá mais estabilidade e para a gente garantir que nós temos que comprar medicamento, nós temos que comprar gás, agulha, aquilo que é mais central para nós. Porque cada um item desses é uma compra, né? Eu não consigo comprar papel higiênico junto com detergente. Então, imagina o volume e quando a gente vai crescendo, por isso que a maioria dos municípios vai terceirizando esses segmentos, porque senão ela tem que ter uma estrutura ainda maior. E aí o vereador acha que não precisa ter gestão, né? É difícil isso, né? Mas então eu só fiz esse comentário por isso. E eu acho que vai ser melhor, vereador. Eu espero que nós não tenhamos mais a situação que a gente teve com falta de detergente, com falta de sabonete líquido para lavar a mão, né? Porque esse processo precisa estar regularizado na mão e a gente vai cobrar da empresa.
Então, hoje nós temos algumas pessoas, vereador, que ainda têm o cargo de auxiliar de limpezas ou auxiliar de serviços gerais, que estão já em outra função, né? É um número menor, né? Então, já em relação àquilo que você falou da arrecadação e manutenção predial, vereador, então, esse é um grande desafio mesmo para a gente, né? Porque você prioriza a colocação do recurso para a assistência. Né? Se eu tiver que escolher entre comprar medicamento ou consertar a calha, olha que dificuldade que é, né? Que escolha a gente faz? Eu conserto o telhado que está entrando água ou eu compro medicamento para as pessoas? Então, a gente está sempre nesse dilema, porque a gente não tem dinheiro suficiente. De qualquer forma, a gente... fizemos algumas adequações já nas nossas unidades, né? Temos uma equipe de manutenção, semana passada ela saiu do São Bento, acho que deixou a São Bento ok. Essa mesma equipe de manutenção está fazendo uma adequação importante, grande, na unidade do Santiago. E a gente elencou 6 unidades que a gente teria problema de telhado, né? E já fizemos um levantamento de quanto custa e vamos tentar consertar ainda esse ano. Quero aproveitar a UBS Santa Clara. Nós estamos alugando o prédio do antigo fórum, com o compromisso do proprietário fazer uma reforma integral, inclusive interna, abrindo parede e tudo, para a gente acomodar a unidade do Santa Clara lá. Então, eu espero, hoje à tarde, inclusive, vou fazer uma visita lá nas obras, eu espero que até abril a gente tenha a unidade do Santa Clara num local definitivo, um prédio alugado, até a gente conseguir recurso externo para a gente reformar o prédio do Santa Clara. Porque o prédio do Santa Clara não adiantava fazer uma reforminha no telhado. Ele está muito danificado, precisa uma reforma, sei lá, de uns 2 milhões de reais para recuperar todo o prédio e a gente precisa captar esse recurso. Você falou também em relação à questão da CROSS, né? Sim, nós temos grandes dificuldades. A gente, com muita discussão, muita briga, a gente conseguiu 55 vagas de catarata agora. 40 no AME de Amparo e 15 na própria Unicamp. Mas foi muito desgastante, muito dificultoso a discussão com eles para eles abrirem. Então, eu sei, isso é uma coisa que me preocupa, mas a gente não tem condição de fazer catarata no município. E não é porque, eventualmente, eu não tenho um oftalmologista que faz. Nós não temos a estrutura para fazer. E, de novo, né, vereador, se o Estado não faz e não me passa o dinheiro, então eu vou assumir fazer a catarata, mas isso tem que ser dinheiro nosso, porque ele não me dá dinheiro e fecha a oferta lá, né? É uma situação difícil que a gente tem que, enfim, discutindo sempre. De qualquer forma, a gente conseguiu já 55 vagas e vamos insistir para a gente avançar mais rápido na nossa fila. A outra informação que você falou, e como aqui a gente está falando só do passado, né? A gente vai começar agora, depois do Carnaval, cirurgias eletivas no Hospital Mário Covas de forma mais intensa. Então, nós vamos começar a fazer cirurgia eletiva de vesícula, de hérnia, já neste momento. Nós só estamos aguardando a definição de um equipamento para não fazer cirurgia aberta, fazer por vídeo. Né? Então, nós estamos vendo o preço disso para a gente alocar, porque fazer a cirurgia por vídeo é bem melhor, né? A pessoa, inclusive, se recupera muito mais rápido. Mas a gente vai retomar as cirurgias aqui. Em relação aos 3 milhões, eu fiquei muito feliz de lhe ouvir da necessidade de a gente cadastrar a nossa população, porque nós também achamos isso. Precisamos cadastrar toda a nossa população, definir qual é a sua unidade de referência, né? Agora, os 3 milhões que vocês aprovaram, ela foi uma autorização para o município pedir o dinheiro para o Banco do Brasil. E nós fizemos isso. Mandamos, inclusive, a lei junto. Olha, temos autorização, queremos o recurso. Teve a troca do governo e nós não sabemos ainda como o Banco do Brasil vai conduzir esse assunto. Da parte nossa, a gente já concluiu tudo no ano passado e ficou aguardando definição do Banco do Brasil. Então, com a troca do governo federal, a gente precisa agora saber se eles vão manter o compromisso ou alguma coisa vai mudar. Mas esse é um assunto muito relevante, vereador, eu concordo inteiramente.
Acho que eu respondi todas as suas questões. Tá certo, secretário. Na verdade, da limpeza que eu falei mesmo, foi questão da preocupação mesmo com o servidor público lá na frente, né? Somente isso. A gente sabe que a terceirização ia funcionar de forma melhor mesmo, mas é a preocupação que é eminente, não tem como a gente fugir disso, né? Tendo em vista que a arrecadação depois do Portoprev cada vez vai diminuindo e as pessoas vão envelhecendo, né? Só queria agradecer, tá? Queria pegar agora, abrir ao público, se alguém tiver alguma pergunta. Tem uma pessoa lá no fundo, alguém pode levar o microfone para ele fazer pergunta? Bom dia a todos, bom dia secretário, bom dia vereador. Eu me chamo João Ferreira da Silva, todo vereador já me conhece, e eu gostaria de fazer a pergunta para a secretária, por que quando aluga um prédio, não verifica se tem caixa ou não, né? Desculpa, meu coração está batendo muito. Eu verifiquei ontem no Novo Angro que está faltando sempre água na unidade. E a caixa lá não tem caixa no prédio novo. Eu falei, não, deixa eu verificar, porque não pode acontecer uma unidade e faltar água, né? E eu gostaria que a secretária tomasse providência o mais rápido possível. E o outro problema é no SAMU. Não tem a cobertura para se lavar as unidades, né? E eu fico preocupado porque é muito sangue que às vezes tem para lavar na unidade e a gente não pode estar esperando o que aconteça o pior, né? Que é as bactérias nos profissionais. Tá? Era isso que eu queria pedir. Desculpa, porque meu coração está operado e eu estou com a pressão meio alta. Então, cuide-se, seu João, cuide-se bem. O seu João, primeiro, seu João, eu vou verificar essa situação da falta de água na UBS do Novo Ângulo. Uhum. E em relação à questão que você coloca do SAMU, eu sei do que você está falando. Nós já fizemos um projeto, tá? Onde a gente vai fazer uma adequação, vai ligar, inclusive, a rede de esgoto, né? Para que, enfim, não tenha um fluxo melhor dos dejetos que é lavado, né? As macas e as ambulâncias. Então, isso será executado em breve. Uhum. Tá, okay. Muito obrigado e desculpa alguma coisa. Mais alguém fazer alguma pergunta? Bom dia, secretária. Bom dia, vereadores. Secretária, eu vou fazer algumas perguntas referente ao hospital, que eu acho que é a maior demanda do nosso município, né? Como você mesmo indicou aí, vou perguntar sobre o hospital. Num plantão da noite, eu peguei as recepcionistas realizando faturamento. Isso não está em disfunção? Que elas têm que atender o paciente que chega ali, não fazer faturamento no período noturno. Outra questão, você passou para a gente referente aos leitos. Quantos leitos o hospital tem hoje para atendimento? Porque você passou que atende mês 452 internação, fora partos. Então, a conta não está batendo, porque se parto, quantos dias fica internado? Mais internação, mais a quantidade de leitos. Outra questão é sobre o aparelho de ressonância. O hospital tem aparelho de ressonância hoje? Isso. Como é seu nome? Desculpa, Roseli. Roseli. Obrigada, Roseli. Roseli, você me deu a oportunidade de falar sobre um assunto que eu também gosto muito, que é o hospital.
Primeiro, sobre essa questão do faturamento, eu vou checar se eventualmente pediram algum apoio para as meninas da recepção, né, meninas de um jeito carinhoso, preencherem algumas guias. Mas o hospital, assim como nós temos um setor de faturamento, tem uma pessoa responsável, tem pessoas que trabalham lá, e é eles que têm que responder. Então, eu só vou checar. Em relação ao número de internações e os leitos, é o seguinte, o cálculo de internação, ele é feito com base na AIH emitida. E uma internação pode ser de 24 horas, pode ser de 36 horas, não tem relação direta com o número de pacientes, nem com o número de leitos, né? Porque ou seja, eu tenho que emitir uma AIH, e é o sistema, é o documento formal do Ministério da Saúde, e essa AIH, ela pode ter vários dias para o mesmo paciente. Então, a gente faz uma média de 452 internações por mês. Isso significa que uma internação foi de 24 horas, a outra de 36. Os partos, depende também muito, né? Tem parto que é parto normal, que sai muitas vezes no outro dia, dependendo da condição de saúde da mãe e da criança. Já um parto cesáreo, às vezes, fica até 3 dias, que é o protocolo máximo para a recuperação, né? Mas aí tem um cálculozinho que é feito isso e não tem muito erro, né? A gente não tem como burlar isso porque é sistema. Em relação aos leitos, Roseli, o hospital hoje tem cadastrado no CNES do Ministério da Saúde 62 leitos. Nós operamos com 80 leitos. Tá? Então, em torno de 80 leitos é o que a gente opera, e, inclusive, esse dado ele é levantado pela nossa vigilância, porque a vigilância tem que ir no Hospital Mário Covas, no Hospital Samaritano, e ela faz uma verificação de vários aspectos, e, inclusive, da tipologia dos leitos existentes. Então, em torno de 80 leitos hoje que a gente acaba... Aí, quando eu estou falando de leito, aqui eu estou falando, Roseli, de leito, aquilo que a gente chama de leito operacional, que é o leito da internação e mais os leitos complementares, tá bom? Com a reforma, que a gente vai começar ainda este ano, embora tem gente que não acredita, mas eu tenho tanta certeza disso, que eu tenho certeza que a gente vai começar esse ano, a gente vai ter um leito mais qualificado e vamos ampliar o leito, né? Porque, por exemplo, a gente vai ter 10 leitos de UTI, que hoje a gente não tem. Né? E vamos, então, também vai ter 3/4 para parto normal, né, que hoje a gente não tem. Então, acho que a gente vai ter uma melhora na distribuição e na oferta dos leitos. Em relação ao aparelho de ressonância, Roseli, nós temos aparelho de ressonância magnética e nós temos o aparelho de tomografia. O aparelho de ressonância não é um aparelho que se usa no atendimento às urgências e é um equipamento mais sofisticado, digamos assim. Quando eu digo mais sofisticado, eu quero dizer que ele tem um uso mais restrito e que um equipamento existe para atender um número X de população. Hoje, o município de Hortolândia não possui equipamentos de ressonância e eu acredito que nem o Hospital Samaritano tem, porque não se justifica o custo dele. E aí saúde não tem preço, né, que a gente brinca, mas ele precisa ter escala. O custo de um aparelho de ressonância não justificaria que tivesse instalado aqui em Hortolândia, a não ser que a gente fosse referência para um conjunto de municípios. Agora, tomografia, sim. Tomografia é um equipamento que ele pode ter uma função importante no atendimento às urgências. Por exemplo, eu preciso fazer uma tomografia de tórax, né, para definir algumas coisas. O AVC hemorrágico, é fundamental fazer uma ressonância para identificar ou para descartar situações. Esse a gente não tem no município como equipamento público. Todas as nossas tomografias eletivas que a gente fala, né, elas são feitas no Hospital Boldrini, a gente que paga, o município que paga, e dentro da reforma que eu falei que começa esse ano, a gente vai instalar também o equipamento de tomografia, porque a gente já tem aprovado pelo Ministério da Saúde esse equipamento.
né? A gente pediu autorização para o Ministério e pedimos o financiamento. E ele já aprovou. Mas hoje, se eu comprasse o equipamento, a gente não teria onde instalar no hospital, porque eu não tenho espaço. E o equipamento de tomografia, eu não posso vir aqui e instalá-lo aqui. Tem toda uma estrutura de proteção, né, onde ele precisa estar instalado, e a gente vai ter que construir isso junto com a reforma. Esclareci todas? Eu quero fazer mais uma pergunta baseada na ressonância. Eu fiz a pergunta sobre ressonância magnética, sobre o que é atendido no Boldrini. Nós estamos sendo procurados, o vereador está sendo procurado há algum tempo, falando que esse aparelho está quebrado. Há quanto tempo esse aparelho está quebrado? E porque se tem as emergências que tem que ser atendida, como que está sendo atendido? Então, Roseli, olha, ressonância não é emergência, é isso. Fazer uma ressonância não vai definir a conduta do médico na urgência. Por isso que equipamento de ressonância, ele não é usado no atendimento às urgências. Tá? Isso é uma coisa. A outra coisa é que, sim, nós temos um contrato com o Boldrini assinado, onde ele tem que fazer as nossas ressonâncias eletivas e também as nossas tomografias eletivas. Ele nos informou que o equipamento estragou, que o conserto ficaria muito caro e eles fizeram a opção por comprar um outro equipamento. Então, eles precisaram retirar aquele equipamento e colocar esse equipamento. Enquanto nós aguardamos eles fazerem isso e retomar a agenda normal, a gente conseguiu com a DRS o encaminhamento de alguns casos. Mas é claro que a gente acabou tendo que represar, porque é o único prestador que a gente tem contratado. Importante, Roseli, eu não posso simplesmente, eu tenho uma legislação também que eu não posso simplesmente ligar para qualquer clínica particular que tem ressonância e dizer assim, ó, eu te pago X para fazer, né? Eu tenho que fazer pesquisa de preço, eu tenho que ter um contrato, né? E infelizmente aconteceu isso com o Boldrini, que nos atende bem em relação a isso, né? Mas a gente espera que ele resolva rapidamente esse processo, tá? Enquanto isso, os serviços do Estado precisam nos atender. Mas se o Boldrini é um contratado, ele ganha para isso, ele mesmo não teria que estar indicando um outro local para realizar a ressonância? Ele ganha se ele faz a ressonância. A gente paga por produção, Roseli. Agora, se você quiser passar para a gente qual é a situação que chegou para você, que o paciente está mais angustiado, que ele está esperando, a gente procura o paciente, avalia o caso dele e veja se a gente consegue encaixar numa das ofertas que o Estado começou a fazer para nós, para a gente resolver esse problema. É um problema, a gente sabe disso, a gente vai levar uns 2 ou 3 meses para resolver, não tem muito o que fazer, né? Agora, não é um exame, que é isso, não precisa para salvar a vida, sabe? Ele está no hospital e precisa fazer a ressonância. Isso não. Mais alguém vai fazer alguma pergunta? Não? Queria, então, aproveitar a oportunidade de agradecer aqui nosso secretário Odete, obrigado pelo esclarecimento da gente, obrigado pela essa audiência pública. Agradecer aqui a presença do nosso líder aqui, Eduardo, e vereador Eduardo de Paus, obrigado pela presença, pela colaboração. Agradecer a todos os funcionários da casa aí pela colaboração da gente, ao público presente aqui e o pessoal que nos assiste pela web. Muito obrigado. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrado a nossa sessão, a nossa audiência pública. Obrigado a todos.